É um programa de vida. O programa de vida é um mapa de navegação, né? Uma carta de navegação, uma rota que você vai determinar para a sua vida do que é aquilo que tem a ver com o que é o projeto de vida de Deus para você, na verdade, né? Então você pode fazer um projeto de vida amplo em que você vai colocando vários objetivos que você tem para a sua vida, e quanto mais esses objetivos estiverem em consonância com os objetivos que Deus tem para você, melhor. Você pode colocar isso no seu campo profissional, você pode colocar no campo humano, espiritual, familiar, apostólico, etc. Você pode montar. Aqui, nesse exato momento, eu acho que é melhor a gente ir pelo campo, na dimensão espiritual, e definir bem essa dimensão espiritual, que na medida em que você alcança esses objetivos, isso vai facilitando também que você compreenda melhor esse projeto de Deus para você e vá concretizando essas outras várias áreas, dizendo, eu na minha profissão quero ir por aqui e preciso por aqui, mas sei que tem dificuldade nesse campo, então na medida que vou trabalhando no aspecto espiritual, eu vou me superando para poder realizar isso, respectivamente em cada campo. Então, pode chamar programa, projeto de vida, o que for. O programa, ele na verdade diz respeito a um caminho que você vai fazer, que é o caminho da sua vida. O programa de vida, ele não tem que ser algo... Enfim, ele não tem que ser romântico, ele não tem que ser poético, nem tem que ser profissional. Ele tem que refletir você. E tem que refletir você enquanto a quem você é, aonde você tem que chegar e qual o caminho que se faz. Então, ele tem uns objetivos que têm que ser claros, suficientemente claros, e sobre os quais, ou em relação com os quais eu devo crescer em convicção, para saber que é isso que eu tenho que alcançar na minha vida, principalmente porque é o que Deus quer para mim. Ele tem uma reflexão pessoal baseada no seu autoconhecimento, o que você encontra, daquilo que você é, daquilo que você traz, nesse exato momento da sua vida, segundo algumas categorias, das quais a gente já falou, mas depois a gente volta sobre isso, né? Então tem que ser capaz de se descrever e dizer, eu hoje sou assim, 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 tenho isso, tenho esses dons, tenho esses defeitos, tenho essa paixão dominante. E essa leitura de si, que tem esses aspectos positivos e negativos, também vai incluir essa leitura, ela de alguma maneira lhe apresenta o seu ponto de partida, porque é o seu momento atual, como você se encontra hoje, mas também essa reflexão de alguma maneira revela, ainda que não claramente, o seu ponto de chegada, para onde você tem que ir. Deus de alguma maneira já escreveu na sua alma o que Ele quer de você. Isso está escondido e tem que ir se revelando, tem que ir descobrindo pouco a pouco. Claro, em parte você já conhece, por exemplo, você já sabe que tem a vocação à maternidade, já sabe que tem essa vocação de esposa, e uma coisa que é inquestionável. A gente não vai voltar. Então são coisas que a gente vai, enfim, já não vai discernir sobre isso, obviamente, né? Agora, tem coisas aí que ainda faltam por ser descobertas. Porque o seu programa tem como objetivo essencial a santidade de vida. Mas a santidade de vida não é algo abstrato. É o que Deus quer para você e é o que Ele quer para você em plenitude e supõe uma correspondência plena ao amor pleno dele por você. Então, de alguma maneira, o programa conecta, né, essa pessoa que eu sou, aquilo que eu devo ser, conecta a minha maneira hoje de viver a minha fé e de viver esse meu amor por Deus Nosso Senhor, pelo próximo, minha família, meu apostolado, com o que tem que ser esse amor pleno.
Hoje eu correspondo a Deus de uma maneira muito limitada, com uma série de condicionamentos, resistências, vícios. E esse caminhar é justamente um caminhar para crescer nesse amor. Para que essa resposta a Deus seja cada vez mais perfeita. E programa, né? Na verdade o programa, ele me ajuda a entender uma parte muito pequena do que é esse trabalho da minha santificação, porque quem me santifica é Deus. Então, o mais importante do programa é que eu descubra o melhor modo de não me opor à ação de Deus, pelo contrário, de colaborar com essa ação de Deus. Se não fosse assim, sempre eu entenderia o meu trabalho na vida espiritual como uma coisa voluntarista, ou seja, que depende de mim e não de Deus. E o programa mal entendido, ele pode me levar a vivê-lo dessa maneira, por mais que eu saiba que não deveria ser assim. Porque eu sei que eu acho que eu vou colocar uns propósitos de vida, vou fazer isso, pronto, vou ser santa, porque eu dou conta de fazer isso que está aqui, e portanto eu consigo crescer no amor, mas o nosso amor já é correspondência ao amor de Deus, e se não é entendido assim, então não faz sentido. Na medida em que eu me aproximo desse objetivo, de alguma maneira eu já tenho o objetivo dentro de mim, tenho que descobri-lo, tenho que fortalecê-lo, tenho que crescer nele, vai tendo tudo mais sentido, né? Tenho mais ânimo para fazer isso. Então, o início costuma ser mais complicado, porque eu ainda não vejo. E preciso agora ir vendo, ir aprendendo a ver. Mas à medida que eu vou aprendendo a ver, tenho que também começar a ir colocando isso em prática, porque na medida em que eu vivo isso, tenho me aproximo do objetivo, e é um pouco esse conhecimento, né, de mim mesma, ele vai ser em espiral. Eu vou aplicando, digamos que para baixo, no sentido de ser mais profundo, mas se quiser colocar para cima, também serve a imagem de ser, né, de se unindo mais a Deus. Então, se quiser colocar para baixo, seria em profundidade, mas para cima tem uma elevação, que unir mais o coração ao coração de Deus. Então, tem um princípio, meio e fim, a gente tem um ponto de partida, um ponto de chegada e um caminho, uma rota que conecta os dois. Quando você liga o Waze, ele pergunta qual é o ponto de chegada, qual é o seu destino. Aí você coloca, o destino é tal. Mas se é problema no GPS, ele vai te dizer, não consigo calcular a rota. Não sabe onde você está. Okay. Sem saber onde você está, é difícil que você possa saber para onde vai. Então, essa é a primeira parte da reflexão. Okay. Isso é a modo de princípio. Depois, o programa tem 3 partes. Então, vamos ver agora a estrutura do programa. A primeira parte do programa, na verdade, não é a primeira parte que a gente vai fazer, mas eu vou explicar essa primeira parte, que digamos que tem a parte de objetivos, né, de fins, que a gente vai perseguir, porque o resto vai em função disso. Então, na elaboração, isso não é o primeiro, mas é o primeiro como vai ficar no programa. Ou seja, para onde eu olho, o que eu busco alcançar, o que Deus quer para mim. Tá? Então, a gente começa colocando no programa um objetivo. Qual é o objetivo da sua vida, e agora de maneira especial no campo espiritual? Claro, Deus a quer santa. Isso é o catecismo da Igreja Católica. Né? Essa é a sua vocação, a santidade. Essa vocação depois, ela vai se especificando nos vários campos, como nós já falamos, no campo do estado de vida, no caso você esposa, mãe, num campo profissional, num campo das relações humanas, em vários campos. Aqui a gente vai falar do campo espiritual, de uma plenitude do amor e que se traduz de uma maneira específica, concreta, em alguma virtude que completa ou que derruba as resistências que você tem para viver esse amor de uma maneira plena. Normalmente essas virtudes, elas são opostas à reflexão que você já fez e vai continuar fazendo a respeito da paixão dominante, por exemplo. Já descobriu qual é aquela paixão, aquela doença espiritual que é o maior obstáculo que você tem para poder chegar a essa plenitude no amor. Ok. Sabendo que esse é o vício, eu já vou intuindo qual é o oposto a esse vício, eu vou poder trabalhar sobre isso, alcançar isso. Tá? Então deixa eu perguntar, não tem problema. Mas a gente falando da paixão dominante é uma coisa muito ampla. Sim. Mas ela tem que ser uma
Que venha para um ponto mais... Exatamente. Uhum. Então, a reflexão sobre a paixão dominante, ela vai no início lhe oferecer um panorama mais amplo, só que bastante profundo. E na medida em que a gente vai entendendo esse mecanismo da paixão dominante, isso vai ser cada vez mais sintético, vai ser cada vez mais compreendido, de maneira a chegar a uma ideia central, né, do que é esse grande inimigo da sua alma, né, esse egoísmo, como ele funciona, para que a gente saiba exatamente o que se opõe a isso, de uma maneira muito específica, bastante concreta, prática. Então, por isso também é espiral, porque no início parece uma coisa assim que, nossa, toca toda a minha vida. Sim, é verdade. Mas como se manifesta? Assim, assim, assim. Percebe como tem relação entre as manifestações? Dá para resumir de uma maneira só isso? Ok, até a gente chegar a uma ideia central, um núcleo da descrição dessa paixão dominante, que vai ajudar a especificar bastante bem o que é a virtude oposta a isso, que tem que ser perseguida. Tá? Então, pouco a pouco você vai chegando a isso, a parte do processo. Você elabora o programa, para que a gente possa já começar a caminhar, mas você vai ver como pouco a pouco ele vai fazendo cada vez mais sentido, e você mesma pode ir cada dia, ou cada semana, ou X tempo vai de novo como que atualizando e vendo, já entendi que isso não é bem assim, isso também acontece dessa maneira, e vai especificando mais, vai ficando mais claro. Tá, e agora a gente começa? Vou continuar explicando. Calma, vou continuar explicando, tem bastante coisa ainda. Então, ponto 1, objetivo, e objetivo é uma virtude. Tá? Então, esse objetivo, que é uma virtude, ele vai servir de referência. Então, vai ser interessante que além de dizer, a virtude que eu busco é X, que eu explique por que eu quero a virtude X. Para não esquecer. Nós, às vezes, sintetizamos de tal maneira que nós queremos para a nossa vida que podemos correr o risco de terminar numa rotina sem lembrar para quê. Né? É como fazer a oração de uma maneira mecânica sem lembrar com quem que eu estou falando. Só repetindo palavras. Né? Então, o objetivo tem que estar sempre claro. Depois que eu descobri o objetivo, esse objetivo, é claro que ele é um viver plenamente esse amor, mas pode ser que, ano a ano, eu mude um pouco a virtude, porque vejo que já consegui alcançar alguma coisa. Então, passo com outra virtude, que é relacionada com essa, mas que me ajuda depois a ir preenchendo outra lacuna, trabalhando sobre um outro aspecto complementar da virtude inicial. Depois também, além do objetivo, eu posso colocar um lema, escolher um lema para a minha vida. Acho que a gente já falou sobre isso, inclusive. Né? Com certeza, boa memória. Acho que é o dia do aeroporto, não sei. Então, o lema, aquela frase, aquele pensamento que me anima, que me recorda o meu objetivo, minha meta, e quando eu digo aquilo, repito como que me anima, e digo, não, vamos lá, não vamos parar aqui não. Então, o lema pode ser uma frase evangélica, pode ser o pensamento de algum santo, alguma luz que Deus colocou no seu coração, e que recorda e anima em relação com o objetivo. O terceiro ponto dessa parte inicial é o modelo. O modelo é como essa virtude se dá em Nosso Senhor Jesus Cristo, ou em Nossa Senhora, que eu olho e vejo isso plasmado num deles. E digo, aqui está o ideal disso que eu tenho que alcançar, o que Deus quer para mim. O objetivo do modelo não é desanimar, de você olhar para uma coisa tão ideal que se faz absurda, porque é inalcançável. Aqui a gente pode seguir um pouco a lógica do que é o nosso trabalho diário de luta pela santidade. A santidade, ela vai sempre ser inalcançável, mas ela me coloca um objetivo que cria uma tensão na minha vida para alcançar algo maior, melhor do que eu já alcancei. Então,
Não é para eu olhar para a santidade e dizer, como eu nunca vou alcançar, eu não vou por aí. Porque cada dia eu me aproximo dela na medida em que ela se faz atrativa para mim e eu luto por ela. Luto por ela em colaboração com a graça de Deus, que na verdade é quem me santifica. Então, o objetivo, né, o modelo serve para isso. E depois também, porque se eu tenho claro um modelo, isso me ajuda na minha oração a saber o que pedir a Deus. Eu quero ser como nosso Senhor nisso. Ele quer que eu seja como Ele nisso, tá? Nessa virtude. E depois isso também ajuda, às vezes, a colocar até certos temas de oração, porque na minha oração mental, né, eu falava isso no almoço, na oração mental, eu olho para Nosso Senhor sob essa faceta, esse aspecto dele, que tem que cada vez mais me apaixonar, mais me preencher, me encher e dizer, nossa, está aqui o que eu preciso sempre. E nessa contemplação, Deus mesmo, né, como que vai me informando sobre o que Ele quer formar em você, né, sobre o que Ele quer transformar em você, de que maneira Ele quer deixá-la, né, mais da sua semelhança, sobre o prisma dessa virtude. Tá? Ok. E depois também é bom colocar aí, né, recordando qual é essa paixão dominante, ou sobre qual é o aspecto da paixão dominante que você considera também nesse programa. Né? Então, colocar aí como aparece e recorda todo o resto, né? Porque você está trabalhando nisso, porque a paixão dominante é essa, ou a minha missão principal é essa, e por isso eu estou procurando aqui esses objetivos. Tá? Então, isso vai sair de uma segunda parte do programa, que na verdade na elaboração é anterior, que é essa descrição de si mesma. A gente já fez bastante disso, né, nesses últimos meses. Então você pode pegar suas notas, tem muita coisa lá escrita, e é interessante sintetizar isso. Chegar a uma descrição breve, sintética, em que você coloque, né, de que maneira principalmente essa paixão dominante trabalha em você e lhe impede de viver de uma maneira mais plena esse amor de Deus. Né, a paixão é essa, tal, e ela acontece principalmente assim, 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 e faz com que, portanto, eu tenha essas limitações, ou eu me comporte assim, e de uma maneira simples que ajude a ter claro ali. Essa descrição é que você pode enriquecer ao longo do tempo. Você vai vendo que aquilo que você achava acontecer de uma maneira, sim é daquela maneira, e agora ficou claro, e esse aspecto tal é mais importante ainda para entender como isso acontece comigo. Porque eu vi que reage sempre, ou muitas vezes, dessa maneira, nas suas circunstâncias, e isso me impede de, por exemplo, ter umas pureza de intenção na relação com as pessoas. E aí vai ser esse núcleo descritivo da alma, uma radiografia da alma, né, de como acontece o amor na alma e como que a alma também é capaz de ser egoísta, se fechar em si mesma, se buscar a si mesma, né, de rejeitar a Deus, de não servir ao próximo, e as outras várias, né, consequências dessa desordem na alma. Ok? Tá. E a terceira parte é a parte mais prática, que é o que são os pontos de trabalho. Que é exatamente o que você vai fazer dia a dia para tentar crescer nesse amor, né, de correspondência ao amor de Deus. Então, aí você vai dividir os pontos em 3 campos. Esses campos são relações com Deus, relações consigo e relações com o próximo. De fato, lá na descrição, se você quiser seguir esse esquema na hora de colocar as manifestações da paixão dominante, já ajuda quando chegar nessa parte. Então, na hora que você diz, tem o respeito humano, ok, relação com o próximo, e acontece assim na relação com o próximo, por exemplo. Alguma coisa que acontece na relação com Deus, estou com Deus, acontece assim. Ajuda porque na hora de escolher os pontos de trabalho, você já sabe o que você está combatendo em cada campo. Então, se de repente é o respeito humano, na relação com o próximo, você coloca alguma coisa que se opõe ao respeito humano. Mas seria todo mesmo, todos os respeito humano em todos?
se o respeito humano tem implicações, consequências na relação com Deus, ok, então coloca também na relação com Deus. Mas pode ser diferente? Sim, pode ser diferente. As manifestações, elas são diferentes. O que é comum é que a paixão dominante aparece na relação com todos, inclusive quando estou sozinho. Mas eu vejo que algumas manifestações são mais fortes em cada uma das relações. Então, por exemplo, é muito difícil que você sinta vergonha de Deus quando, sei lá, faz alguma coisa, não sei, que de repente seria vergonha na frente de outra pessoa. Não é a mesma coisa. É diferente isso. Porque Deus não fica rindo de você. Provavelmente ele faz isso, mas você não. Como se não nos afete tanto. Então, são diferentes as manifestações, né? Dá para ir distinguindo. Né? No fundo, a raiz é a mesma, mas são diferentes as manifestações. E esses pontos de trabalho, eles têm que ter algumas características, que são as seguintes. Eles têm que ser concretos. Depois eu explico cada uma das características. Específicos. Concisos. Positivos. Qual era a outra característica? Se eu lembrar de outra, depois eu digo. São as características, né? E depois também pode ajudar. Bom, pode ajudar não. A gente vai fazer depois um tipo de calendário para organizar esses pontos. Porque se você perceber que 5 pontos agora são importantes, você não vai fazer 5 pontos de uma vez só. Então, vamos escolher um por vez para ir trabalhando. Tá? Então, a gente vai também estabelecer uma ordem no tempo para ir colocando em prática. Tá? Então, concreto significa que tem que ser algo prático, algo que eu possa aplicar no meu dia a dia. Se eu penso uma coisa que é linda e que me inspira, mas que eu não consigo traduzir em ações, então não serve. Ele tem que ser concreto. Depois, o ser específico facilita muito que seja concreto. Uma maneira de saber se é específico é o seguinte, porque você consegue responder a 5 perguntas. O que? Como? Quando? Onde? Com quem? Depois a gente vai dar um exemplo para ficar mais fácil. Enfim, na verdade, não é que seja obrigatório responder todas as perguntas, mas é obrigatório que faça sentido e obrigatório que eu seja aplicável, que eu possa viver isso. Tá? E de uma maneira simples. Depois, o outro conciso. Então, breve, vai fazer uma redação sobre como vai ver cada ponto. Você pode até colocar junto, em alguns momentos, tipo, quando fala da relação com Deus, você pode colocar um parágrafo introdutório em que você explica como você quer atuar na sua relação com Deus. Então, você pode dizer, por exemplo, ter percebido que minha paixão dominante na relação com Deus se manifesta assim, 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 eu vejo a necessidade de formar um coração que seja mais aberto a Deus, muito mais preocupado com a visão que Ele tem de mim do que com o que eu me percebo de mim mesma, como os outros me veem, etc. Então, quando eu quero crescer na minha relação com Deus, na afinidade ou na identificação com essa visão que Ele tem de mim. E que isso seja a coisa mais importante, né, do conceito que eu tenho de mim, a orientação do conceito. Por exemplo, estou chutando. E depois já isso se manifesta em concreto no ponto 1 e o ponto 2 na minha relação com Deus. E depois positivo significa o seguinte, claro que não existem pontos de trabalho negativos, no sentido que eles não fazem nada de ruim. Né? Eles são positivos porque eles são
predominantemente pontos para os quais você cria a oportunidade de viver. São ações e não negações de ações. Você pode até dizer que um ponto de trabalho é evitar pensar ou evitar dizer. Ok, você pode fazer isso. Mas o importante é que não seja a maioria dos pontos disso. E porque, por duas razões. Uma, que se você depende das circunstâncias para colocar em prática alguma coisa, isso significa que já não é você que está impondo o ritmo que você considera necessário no seu programa. Embora, é claro que há circunstâncias que vão depender de você, e às vezes tem algumas dessas que são importantes para você trabalhar, mas se acontece a cada 2 meses ou a cada... você tem que trabalhar no dia a dia. Então, não depende das circunstâncias. E a outra é porque você, também através desses pontos, tem que criar uma lógica de substituição mais do que de descarte em relação aos seus defeitos ou manifestações dos seus defeitos. O que eu quero dizer com isso? Quando você diz, quero vencer na minha vida um apego, quero vencer o apego que eu tenho, a bens materiais, a reconhecimento, a imagem, a fama, quero vencer o meu apego a isso, então você não vence esse apego simplesmente por tirar esse apego de vista, ou até por fazer que o seu coração já não tenha esse apego. Ok, é ótimo que isso aconteça. Só que, se você só tirar o apego e não colocar nada no lugar dele, vai ficar uma lacuna aí. E seu coração daqui a pouco vai buscar outra coisa para compensar. Então tem que se dar uma substituição. Você tirar algo ruim e colocar algo bom no lugar. Então, na hora que a gente for pensar os pontos, eles não são simplesmente pontos de trabalho que me tiram um aspecto negativo que eu tinha. Não é simplesmente isso. Eles me ajudam a me transformar de fato. E a querer algo bom no lugar desse algo ruim que eu queria. Porque o amor, ele não é uma ausência de algo. O mal pode ser uma ausência de algo. Mas o bem não. O bem significa que existe um querer, existe uma busca, né? E não simplesmente deixar de lado algo. Então, a partir daí, a gente vai construir esses pontos de trabalho. Tá? Então, os pontos de trabalho, eles ajudam a formar virtudes. Tá? O objetivo que a gente está perseguindo é uma virtude. Os pontos de trabalho ajudam a formar virtudes. Claro, a partir de uma colaboração humana, que é sempre limitada, a ação da graça de Deus, etc. Tá? Mas tem todo o sentido que a gente faça dessa maneira, essa ação de Deus, que não é uma ação voluntarista, é uma ação com confiança na graça de Deus, porque Deus, quando nos criou também, Ele quis que nós desenvolvêssemos por nós mesmos hábitos e virtudes. O que é um hábito? Um hábito é uma predisposição, uma facilidade de buscar um bem. A virtude também é isso. Agora, um hábito eu formo através de ações repetidas. Vou repetindo ações e vai ficando cada vez mais fácil realizar aquela ação. A virtude, além de eu repetir a ação, eu devo ter uma intencionalidade nisso. Então, por exemplo, eu posso todos os dias repetir uma ação que é, por exemplo, estudar. Então, eu vou desenvolvendo o hábito de estudo. E cada dia é mais fácil para ele, por exemplo, ter atenção nos livros, na leitura. Então, isso me ajuda a criar um hábito. Agora, se eu faço esse estudo porque eu também quero, agradar meu pai, né? Ou por obediência. Então eu tenho uma intenção,
além do foco da minha ação, que me ajuda a formar uma virtude, como por exemplo a sua obediência. Por exemplo. Tá? Então, querendo chegar a algo, repetindo essas ações, isso me leva a formar uma virtude e ter essa facilidade de atuar para o bem com a força. Né? A virtude é força, né? Com essa força da minha alma de alcançar isso. Okay? Então é isso. Isso não se monta de um dia para o outro. Leva um tempo. É uma caminhada também, né, para a gente ir montando. E o programa ele é para a vida. É um programa de vida, né? Ele é para a vida. Uma coisa que você vai começar a trabalhar quando estiver ele pronto e toda a vida vai trabalhar sobre isso. Mas ele deveria ser dinâmico. Na medida em que eu vou conquistando coisas, eu posso ir atualizando e partindo para outras coisas que eu preciso ainda conquistar. Na medida em que eu também me entendo, né, essa descrição pode ser enriquecida e vai sendo cada vez mais completa. Tem coisas daqui a 10 anos eu vou me dar conta e digo, nossa, isso sempre teve aqui. E agora eu entendi como é que isso funcionava. Nossa, então vai ser melhor eu agora fazer isso aqui também, porque isso vai me ajudar a ir vencendo isso que está aqui. Por exemplo. Tá. Ok. E a gente pode fazer um pouco. Vamos lá.